Meus amigos, é o seguinte, independente de você estar gostando do trabalho do Tite ou não, de você achá-lo promissor ou não, de você achar que o Flamengo tem que jogar apenas pressionando o adversário com linhas altas, com posse de bola, independente de você achar que o Flamengo realmente, como ele diz, deva aprender a jogar com blocos altos, médios e baixos, independente de você achá-lo um treinador que já melhorou o Flamengo em relação ao ano passado e até o melhor depois que o Mister saiu do Flamengo, independente de você achar, como eu acho, que seja um profissional de muito caráter, homem libado, homem que impõe respeito pelas próprias atitudes, eu acho isso, independente de você gostar muito do Tite e achar, inclusive, que o Flamengo vai ser campeão esse ano com o Tite, até de vários torneios, eu espero que isso aconteça. Independente de você achar que o Tite possa substituir o Mister, finalmente ganhando todas as competições com supremacia, com soberania, independente de você achar que daqui a algum tempo o Tite vai ser o ídolo da torcida do Flamengo, independente de você achar que o Tite já deva ser merecedor de quadros aí na sua parede, de fotos na sua mesa de cabeceira, independente de tudo isso, eu quero aqui falar para vocês que o Tite não responde a uma pergunta sequer. Eu não sei se você reparou, mas ele não responde a uma pergunta sequer. As entrevistas do Tite, elas são, eu diria para vocês, uma forma cabal de tangenciar o centro, o objetivo da pergunta de qualquer jornalista. Ele não responde a nenhuma pergunta. Você vai perguntar para ele sobre contratações, ele diz que o Marcos Braz é o responsável. Você vai perguntar a ele sobre a performance de determinado jogador, ele fica preocupado com o jogador que foi substituído ou então aquele que vai entrar. Você pergunta para ele se determinado jogador joga por dentro ou joga por fora e sobre oportunidade, ele vai dizer a você que depende do campo. Você vai perguntar para ele quem é o batedor oficial do Flamengo, ele vai lá e diz que é o campo que vai dizer. O companheiro não responde a nenhuma pergunta. Nenhuma. No entanto, não responder a nenhuma pergunta quando o Flamengo está ganhando é ótimo. Agora, não responder a nenhuma pergunta se por acaso o Flamengo perder, realmente vai ficar mais difícil. Então é o seguinte: por enquanto, as entrevistas são festivas. A minha opinião é a seguinte: é que o Flamengo realmente melhorou do ano passado para cá e acho que o Flamengo joga de maneira diferente contra o Madureira, contra o Boa Vista, contra o Nova Iguaçu, da forma como vai jogar contra equipes mais fortes. Teoricamente, o Fluminense, o Vasco, o Botafogo. Vamos falar aqui do Campeonato Carioca. Inclusive, até porque são clássicos e os jogadores costumam se esmerar mais e costumam produzir mais também. Independente de tudo isso, eu quero aqui te dizer que o Flamengo melhorou. Claro que melhorou. Me parece ter uma defesa mais sólida e está mais propenso a tomar gols de equipes mais fortes, obviamente. E quando vai jogar contra equipes mais fortes, o Flamengo não se mobiliza muito no campo, não se movimenta muito, são jogadores mais presos. Hoje, você observa jogadores mais soltos dentro de campo, soltos no sentido de terem a liberdade de se movimentarem mais. Então, eu acho que, até agora, eu defini exatamente o estilo do Tite. O Tite tem dois padrões de jogo. Um padrão para equipes consideradas mais fracas e outro padrão para equipes mais fortes, que exigem uma cautela maior. Independente disso tudo, você tem 3 jogos contra equipes fortes. E o resultado dele, inegavelmente, querendo ou não, é positivo, porque empatou com o Vasco, ganhou do Botafogo ali no final e ganhou do Fluminense com o placar de 2-0. Para muitos, é muito importante vencer. Para outros, é muito importante não perder. E para outros, é muito importante vencer jogando bem com vistas ao jogo seguinte, porque realmente é difícil. É uma loteria se você pratica jogos e não explica por que a vitória aconteceu. Não é o caso do Flamengo, mas foi o caso do Botafogo ano passado. Quando desde o início eu vim aqui dizer assim para vocês, quem me acompanha, eu não vejo o Botafogo como campeão brasileiro. Eu sempre disse isso. E eu ainda falei, pode ser até que eu esteja tomando para mim o fato do Botafogo não ser campeão há muito tempo. E com isso não projetando uma vitória do time no final. Mas eu falava aqui para vocês, realmente não estou encontrando justificativas para as vitórias que o Botafogo apresentava dentro do campo, porque eram vitórias realmente completamente aleatórias. A mesma coisa eu sempre pensei do Palmeiras, com toda sinceridade. Eu nunca, raras foram as vezes que eu vi o Palmeiras acabando um jogo e
determinando ali uma vitória em função daquilo que tinha praticado. Eu sempre achei o Palmeiras muito aleatório, sempre achei o Palmeiras, assim, um time que jogava aos trancos e barrancos com uma valência muito importante, que é a de nunca ter aceitado a derrota. Isso aí eles têm. O Palmeiras, animicamente, para mim, é o time mais forte do Brasil, mentalmente mais forte do Brasil. E é o time que joga com mais raça. Isso pode ter explicado muitas vitórias do Palmeiras. Muitas. Agora, eu vi vários jogos que foram decisivos, onde o Palmeiras entrou e não jogou nada, e aí tomava um gol, e aí, o ano passado mesmo contra o Fortaleza, e aí, sem jogar nada, metia o gol ali no finalzinho. O Palmeiras sempre fez isso, porque nunca desistiu da partida. Isso aí é um mérito deles. Agora, para mim, claro que é muito embrionário, é lógico que eu não vou me deixar levar por uma conquista da Taça Guanabara, claro que eu sei que o Campeonato Brasileiro é mais forte, claro que eu sei que os desafios da Libertadores e da Copa do Brasil não podem ser comparados com os desafios que o Flamengo vai ter em outros lugares. Claro que eu sei que os times são mais fortes, mas eu quero aqui dizer uma coisa para vocês. Eu continuo a dizer que essa Copa América, que essas convocações, elas vão prejudicar o time do Flamengo. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, porque não há equipe que consiga sobreviver a Varela, Vinha, Ayrton Lucas, Pedro, que vai ser convocado. Alguém ainda tem dúvida? Pedro hoje fez outro gol. De Arrascaeta, De La Cruz e Pulgar. 7 companheiros titulares fora do Flamengo por vários jogos. Isso sem falar em outras oportunidades por problemas disciplinares ou por problemas físicos até, ou pela própria necessidade de poupar o jogador, porque os exames fisiológicos ditam que essa precaução deva ser tomada. Então, o que é que eu penso? Hoje, dia 2 de março, o problema vai ser em junho. E pode ser em julho, agosto, setembro, dependendo da forma como esses jogadores retornem ao clube. Esse é um problema que, no meu entendimento, agora é a única preocupação que o Flamengo tem. A única. E eu não estou vendo, nem da parte do Tite agora, porque eu pensei que ele fosse ofertar uma resposta mais incisiva, não no sentido de reclamar de jogadores convocados, que eu acho que ele tem inteira razão. Inclusive, até para que ele não fosse hipócrita, porque ele foi campeão, perdão, ele foi o técnico da seleção brasileira durante 8 anos, então ele não pode ser hipócrita. Pelo caráter dele, hipocrisia não cabia ali. Mas eu acho que ele deveria ter apresentado ali um contraponto importante à decisão da CBF e ter dito o seguinte: olha, eu quero aqui dizer para vocês, eu trabalho para os meus jogadores serem convocados. Eu acho que isso aí é o ápice na carreira de cada um, inclusive colabora animicamente para que o time possa jogar depois bem aqui. Mas eu quero dizer a vocês, não custava nada que a CBF realmente promovesse uma retificação no seu planejamento de calendário e abrigasse esses jogos em outras oportunidades, nem que houvesse a necessidade de extensão. Porque o Flamengo vai ser substantivamente prejudicado com isso. E eu, meus amigos, lamento muito que, inclusive, a torcida do Flamengo não esteja atenta a esse tipo de coisa. Sabe por quê? Porque, é verdade, as pessoas são diferentes. Mas eu sempre tive preocupações antecipadas. Uma das frases que eu mais ouço na minha vida é: você sofre muito por antecipação. Eu sempre ouvi isso em tudo quanto é lugar. Ouço dentro da minha família, ouço no trabalho, ouço da parte de vocês. Mas eu acho que o grande defeito de um ser humano e de um planejador, de um gestor, é você ver uma nuvenzinha ali que pode se transformar, ou não, numa tempestade, e não botar o guarda-chuva dentro da bolsa. Eu sempre me preocupei por antecipação também. A minha vida inteira, no trabalho pessoal, desportiva e até aqui, eu sempre me preocupei com aquilo que poderia acontecer. Eu estou sempre tentando antever alguns problemas dentro dos cenários traçados para que eu possa ter planos para poder atacar. Dentro desses planos, se irremediável a decisão da CBF, e o Flamengo não está lutando para que isso não aconteça, e nem o Palmeiras, eu acho que o Flamengo dependerá de uma janela de meio do ano. Só que essa janela do meio do ano, meus amigos, não vai abrigar as necessidades que o Flamengo vai ter quando ficar sem esses jogadores todos. E mais ainda, não adianta você analisar a tabela que o Flamengo vai ter em junho e identificar ali facilidades, porque os times que estão ali, teoricamente, sejam mais fracos. Porque ontem eu falei para vocês, o time do Flamengo, quando joga com o Vasco, são 3 pontos. O time do Flamengo, quando joga com o Palmeiras, são 3 pontos. Mas quando o Flamengo joga com Juventude, quando o time do Flamengo joga com o Cuiabá, quando o time do Flamengo joga contra equipes menores, o Flamengo perde pontos para elas também. E esses jogos valem 3 pontos. E o Flamengo vai enfrentar dificuldades. Claro que vai. Por exemplo, vai perder 2 meias. De La Cruz e De Arrascaeta são os melhores do campo.
Hoje, quando o De La Cruz saiu, com justeza, ovacionado. Imagina ficar assim, um jogador vai entrar quem para poder substituí-lo? Quem entrou no lugar dele? O Matheus Gonçalves. Matheus Gonçalves tem raríssimas oportunidades. Será ele que vai suprir realmente o time do Flamengo dentro de campo, que vai criar, vai ser o criador do time do Flamengo, não querendo subestimá-lo? Então, meus amigos, o Flamengo está com um problema enorme, porque se você tem ali o Campeonato Carioca como molde, você precisa entender que esse molde exprime preocupações para o futuro no decorrer da temporada. E eu não vejo ninguém falando nisso. Porque se eu for gravar um vídeo para falar sobre essa história, como não é um vídeo de contratação, como não é um furo de um jogador chegando ou saindo, principalmente chegando, sabe o que vai acontecer? Eu te explico. Não vai ter 2.000 visualizações. Quando, na verdade, um vídeo como esse deveria ter 1 milhão de visualizações. Vocês entenderam? Então é o seguinte, eu acho que o Tite ele tem razão em não fazer exposições táticas, em não responder aquela pergunta da semana passada, por exemplo, foi até engraçado, o filho dele chamou a atenção dele, mas tem determinados momentos que realmente o técnico precisa se posicionar. Eu queria ter visto ali uma apresentação do Tite respondendo aquela pergunta sobre o calendário mais forte. Porque eu acho que se você posterga os jogos, você não está inibindo o jogador de ser feliz e de ir para a seleção. Não. Você apenas está protegendo um clube que vai entregar muitos jogadores. Porque se você acha aí que o Tite vai se tornar um ídolo do Flamengo, entenda uma coisa, o coletivo todo vai ser forte. E a partir daí, todos os jogadores vão estar propensos a serem chamados pelos seus clubes. E mais ainda, os reforços que o Flamengo vai também trazer no meio do ano, porque jogador não é bobo, ele sabe que o Flamengo é vitrine, então o Flamengo pode trazê-lo. A Copa do Mundo é em 2026. O Flamengo vai perder muitos jogadores porque investe bastante. Eu não acho isso justo, sinceramente. Eu, como presidente da CBF, gostaria de abrilhantar cada vez mais as minhas competições. E não é isso que acontece. Na verdade, eu não sei se por interesses do patrocinador, não sei se por interesses da rede que transmite os jogos, eu não sei se por interesse até clubístico, federativo por parte da CBF, não sei. Mas não é possível que a CBF tome realmente uma atitude como essa de não considerar, de não cogitar um prejuízo no brilhantismo do campeonato. Que não tome aqui uma atitude que privilegie o produto que ela está transmitindo, que precisa estar cada vez mais forte para que haja cada vez mais patrocínios, para que o futebol brasileiro seja assistido em outros lugares, para que seja lembrado como um produto passível da sua assistência, como um produto bom, e não um produto apenas de exportação de matéria-prima para poder abrilhantar espetáculos em países de outros lugares, em outros lugares. Eu acho que está muito equivocada essa visão da CBF e eu não estou vendo nem da parte do Tite, não estou vendo da parte dos dirigentes do Flamengo, não estou vendo da parte dos dirigentes do futebol brasileiro, porque é o seguinte, tem 9 clubes que se opuseram a isso. Os outros clubes não se opuseram por quê? Porque não vão entregar jogadores. Visão pequena, visão tacanha, visão mínima do todo. Porque é lógico que para esses clubes também terem uma oportunidade de crescimento, não é importante entender facilidade só de não jogar contra os melhores jogadores. Não. A oportunidade é a seguinte, caramba, eu vou oferir mais renda, os meus jogadores vão se valorizar mais, o espetáculo vai ser melhor, até porque esses clubes também não têm esperança, meus amigos, de conquistar o campeonato. Então é visão pequena, ou seja, o futebol brasileiro continua a ser gerido, na maior parte das situações, por pessoas que não têm grandeza intelectual para poder fazê-lo, principalmente ali por parte da CBF. Então, eu quero dizer a vocês aqui, não é uma explanação política, não é. Não é uma explanação clubística também, da minha parte, porque eu estou aqui com a camisa do Flamengo. É uma explanação de gestão, acima de gestão, de uma pessoa que está tentando entender a situação de maneira holística. Então não é choro, até porque não aconteceu. É apenas uma preocupação de quem ouve a vida inteira que eu me preocupo por antecipação, que eu sofro por antecipação. Agora, eu, gestor, de maneira alguma deixaria de tomar uma providência para poder mudar isso, mesmo que eu fosse presidente de uma equipe pequena. Porque uma equipe só vai crescer, meus amigos, você pode ter certeza absoluta. Uma equipe só crescerá na medida em que participar de um campeonato com grandes jogos, que seja atrativo sempre, em qualquer jogo, como é, por exemplo, o campeonato inglês. Duvido que lá na Inglaterra tenha uma visão tão clubista assim, a ponto de negar a relevância de repensar o calendário do futebol brasileiro diante de uma atrocidade futebolística, porque é assim que eu chamo, você privar o seu torcedor dos seus melhores jogadores dentro de campo.
É impressionante como o futebol brasileiro não evolui aqui no Brasil por falta de visão. Muita gente assistindo essa explanação vai entender que seja choro rubro-negro. Não, e não é. Eu estou lamentando pelo futebol brasileiro.